Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, queridos que me acompanham, me seguem. Que Deus esteja abençoando você nesse dia, que Deus esteja ajudando você a realizar os seus projetos e que os seus sonhos Deus ajude você a realizar, tá bom? Este é o meu desejo do meu coração para todos vocês que estão me ajudando, me assistindo, deixando sempre aquele comentário legal, né? Que é tão importante para mim, mas tirando a parte do trabalho que estou fazendo nessa plataforma, a palavra de Deus, ela é verdadeira e é eficaz. E a palavra de Deus também diz que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, porque ela atinge até a divisão da alma e do espírito. Então, isto é maravilhoso para mim, não tem preço. Eu saber que um de vocês ouviram esta mensagem e que diz que bom, gostei, né? É verdade, Deus está com nós. Como isso é importante. Isso me dá muita alegria de saber que vocês concordam com a palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, o que tem de mais importante na nossa vida é a palavra de Deus, é servir a Deus. Conforme eu já mencionei no vídeo anterior a este, não adianta muitos milhões na nossa vida se nós não tivermos Deus no nosso coração. Porque um dia partimos, deixamos esta terra, deixamos este corpo e para onde é que nós vamos? Se nós não aprendemos o caminho, que o caminho está aqui na palavra, se nós não aprendemos a servir a Deus, se ninguém nos ensinou a servir a Deus, se ninguém nos ensinou que o caminho é este, o que adiantou tanto dinheiro, não é verdade? Então, o que tem de mais importante na nossa vida, nessa terra, é a palavra de Deus. É Deus no céu e depois as demais coisas serão acrescentadas, está escrito. Em primeiro lugar, Deus, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Não é? E Deus é poderoso para nós abençoar, dar tudo o que nós precisamos, realizar os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, casa, carro, lazer, família, bênçãos, muitas bênçãos na nossa vida. Porque Deus tem prazer, um pai, uma mãe, um pai, tem muito prazer de agradar o seu filho, de dar um presente. Qual é o pai que não tem prazer de ir lá numa loja comprar um carro zero e dizer, tá aqui meu filho, a chave do seu carro zero. Isso é uma alegria tremenda para um pai, não é verdade? Só não faz isto aquele pai que às vezes a sua condição não dá, não é mesmo? Mas todo presente é presente, um pai faz com muita alegria. Não é verdade? Muito mais Deus tem prazer de nós abençoar. E hoje eu quero compartilhar um versículozinho da palavra de Deus com você. Mas eu quero dizer para você que não conhece ainda muito bem a Bíblia, quem sabe está no começo ainda, leia no livro de Daniel. Olha, no livro de Daniel, o capítulo 3, leia ele todo para você entender bem a passagem que eu vou estar falando hoje. Porque eu vou ler, vou fazer um resuminho aqui, nos versículozinhos dela, só para te contar rapidinho, assim, fazer um relato, né, por cima desse acontecido, que aconteceu muitos anos antes de Jesus Cristo. Então eu quero ler aqui. Antes eu quero dizer para você que aconteceu o seguinte, nesse reinado, esse rei, ele mandou fazer uma estátua de ouro e mandou proclamar no reinado inteiro que quando tocassem os instrumentos, a trombeta e outros demais instrumentos, todas as pessoas deveriam, quando ouvissem esse toque, era para se prostrar e adorar aquela estátua de ouro que ele mandou fazer.
Eu não sei se aqui diz, acho que não diz o tamanho, mas era uma estátua bem grande e de ouro. Porém, estava lá, nesse tempo, 3 rapazes que foram chamados de Mesaque, Sadraque e Abednego. E então, eles disseram, nós não vamos nos prostrar perante essa estátua de ouro, porque nós já temos o nosso Deus, nós já servimos a Deus e somos fiéis a Deus. Esse Deus criador do céu e da terra, do qual estou lhe falando hoje. E então, quando tocou-se a trombeta, o povo todo foi lá e se prostrou e adorou. Porém, esses 3 rapazes não fizeram isso. Ah, mas não demorou muito e alguém foi correndo contar ao rei que esses 3 rapazes não haviam obedecido o decreto do rei. E então o rei ficou furioso e disse, então, se vocês não vão se prostrar quando tocar a trombeta, então vocês vão ser castigados. E daí eles disseram aqui, no versículo 17, ele diz assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. A gente entende que eles falaram cara a cara com o rei. E livrar da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vejam só, gente, naquele tempo, para eles terem esta ousadia de falar cara a cara para o rei, não serviremos a tua estátua, nem os teus deuses, ó rei, é porque eles tinham uma convicção muito grande de servir a Deus, Deus criador do céu e da terra. Pois sim, eles eram servos do Deus vivo, eles eram rapazes que andavam com Deus, eles eram obedientes às leis de Deus, e eles andavam com Deus, eram aquelas pessoas, aqueles rapazes que buscavam a Deus em oração, tinham comunhão com Deus. Então eles tiveram esta coragem para dizer isto. E eu fico pensando aqui comigo muitas vezes, nos nossos dias, se nós fôssemos lançados assim, a ter uma prova desta, será que nós seríamos fiéis a Deus? Será? Olha, é para pensar, porque nós vivemos em um tempo em que nós somos livres para servir o nosso Deus. Como eu vi alguém num país lá fora dizer assim, no Brasil, em cada esquina tem uma igreja. Falando de uma maneira assim, exagerada um pouco, que não é bem assim em cada esquina, mas existem muitas igrejas, né? E nós podemos servir a Deus assim de uma maneira tão livre, tão gostosa. Podemos falar de Jesus, falar de Deus para as pessoas, né? Até aqui nessa plataforma, conforme eu estou fazendo hoje. Mas existe uma coisa muito importante que nós devemos de ser e fazer na nossa vida. É ser fiel a Deus, conforme foram esses rapazes. Se nós formos fiéis a Deus, Deus é poderoso para nos abençoar e nos livrar da mão do inimigo, de quem quer que seja. Se ele também não quiser fazer assim, pertencemos a Ele, somos dele, e importa que somos dele. Temos um dono, pertencemos a Deus, Criador do céu e da terra. Esse que fez tudo, o mundo físico e também no espiritual, também é obra da mão de Deus. Tendo então acontecido isto, o rei mandou que fosse aquecida então a fornalha de fogo ardente, conforme está escrito aqui, muitas vezes mais. E feito isto, com a ordem do rei, por determinação do rei, então foram lançados, eles foram amarrados e foram jogados dentro daquela fornalha. E aconteceu que
os soldados que foram até, né, pertinho daquele lugar para depois então jogar ele para dentro, a Bíblia fala que aquelas pessoas morreram com o calor que saiu de lá de dentro. Aconteceu que aqueles rapazes estavam lá dentro quando então eles foram lá para ver o que havia acontecido. Eles estavam dentro da fornalha, andando lá dentro, e nenhum só fio de cabelo da sua cabeça havia queimado. Mas como isso aconteceu? E então daí diz aqui no versículo 27, e então ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei. O fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem a sua capa se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aqui no 26, eu li o 27, mas eu vou ler o 26, que é antes do 27, né? Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, saí e vinde. Então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram do meio do fogo. Vejam só, meus irmãos, meus amados ouvintes, que eles não foram queimados. O fogo não teve poder na vida deles. Por quê? Porque eles verdadeiramente eram servos de Deus. E eles se lançaram inteiramente nas mãos de Deus. E Deus então olhou para eles e viu que eles eram mesmo fiéis, estavam sendo provados, e Deus quis mostrar para aquela gente que Deus era na vida deles, e é até hoje, né, na nossa vida, e que Deus tem poder para nos livrar de todo o mal, de toda doença, de toda enfermidade, seja lá o que for, o que você esteja passando na tua vida, Deus é poderoso para nos livrar. E eu sempre digo isto nos vídeos que eu compartilho com vocês, porque eu não posso deixar de dizer estas palavras, porque todos vocês que me ouvem e que assistem esses vídeos, de repente, se um dia você estiver desanimado, você possa lembrar dessas palavras e dizer: não, eu vou crer em Deus porque Deus é comigo. O que nós precisamos fazer é ser fiéis a Deus, andar com Deus, orar, buscar sempre Deus em oração. Aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, o Senhor Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome, ó Pai, crendo, eu farei. Mais uma confirmação de promessa de Deus na nossa vida. Também está escrito ali em Efésios, está escrito: e fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que, havendo tudo, ficar firmes, né? Estais fortes, né? Para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Estou dizendo mais assim com as minhas palavras, mas é mais ou menos assim que está escrito. E que você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, receba esta palavra nesta manhã. Se lembre dos servos de Deus que no passado se lançaram inteiramente nas mãos de Deus, e fique firme com Deus, e se alimente da palavra de Deus, busque a Deus em oração, se fortaleça na presença de Deus, e fazendo tudo isso você estará firme, e Deus irá te abençoar. Deus está te abençoando. Receba esta bênção, esta palavra nesta manhã, porque não há profecia mais forte e nem mais exata do que a palavra de Deus. Se nós conhecermos a palavra de Deus, então nós vamos saber o que é para nós e o que não é para nós. Estaremos, pois, firmes com Deus, para que no dia em que Ele vier buscar sua igreja, nós possa estar preparado para estar com Ele, para que possamos ser tirados desta terra pelo poder de Deus. E se não, como diz ali os 3 rapazes,
senão, né, Deus é poderoso para nos defender. Deus é poderoso e está conosco, está comigo, está com você, né? Receba essa mensagem, mais uma vez, eu repito esta palavra, receba a mensagem de Deus, receba a palavra de Deus e fiquem com Deus, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus é poderoso para nos abençoar e fazer tudo e muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Então, até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus.